Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sou a Maria Jeremias, do Sarau do Beco e o Sarau Matinal, Beco dos Poetas, aqui em São Paulo. Hoje estamos aqui na Biblioteca Comunitária Beco dos Poetas com uma entrevista desse escritor que está lançando um livro esse ano, no mês de março de 2017, Ricardo Cunha. Boa tarde, Ricardo, tudo bem? Boa tarde, Maria. Tudo bem? Então vamos lá, vamos contando aí pro pessoal que está te vendo, quem é o escritor Ricardo Cunha? Eu nasci em São Paulo, em 1949, no bairro de Cerqueira César. Naquela época ali era praticamente deserto. E depois, mais tarde, com 18 anos, passei 4 anos em Bauru, depois voltei para São Paulo e moro em São Paulo desde então, sem mudar daqui. Quanto tempo você está em São Paulo? 68 anos, tirando os 4 que eu passei fora, né? Mas são 64 anos de São Paulo. Isso é muito bom, hein? Me diz aí, está saindo com o livro Sentimentos, né? Sim. Quais são os temas das suas poesias? As minhas poesias são realmente o nome que ela leva. São os sentimentos que eu tive em diversas fases da minha vida. São alguns amorosos, outros quando eu vejo alguma coisa na rua e que eu me sinto pronto para escrever algo sobre aquilo que eu vi, eu ponho meus sentimentos nessas poesias, inclusive de coisas da rua, a natureza, uma mulher qualquer que está passando, algo que me chame a atenção. Você precisa de uma inspiração especial ou assim de repente você fala, olhei isso, acho legal escrever? Não, eu não preciso de inspiração especial, eu simplesmente vejo alguma coisa e aquilo me inspira a escrever. Posso até escrever do nada sobre os sentimentos. Quando eu gosto de uma pessoa, eu simplesmente escrevo, né? De repente eu começo a escrever, escrevo, o poema sai inteirinho naquele momento. Eu não preciso fazer posteriormente, levar dias para fazer esse poema. O poema sai em 10, 15 minutos. Né? Aqui você fez uma coletânea de mais de 100 poemas, né? Quanto tempo estavam guardados esses poemas? Eu tenho poemas aqui desde os meus 16 anos, que eu escrevo e fico guardando esses poemas. Guardava na gaveta, depois quando veio o computador, passei para o computador. Mas desde os 16 anos que eu tenho poemas escritos. E aí eu tenho poemas de várias épocas diferentes, né? Certo. E quando a gente começa a escrever, a gente sempre se inspira em alguns grandes nomes da literatura, né? Quais você poderia citar pra gente? Olha, eu gosto muito de ler os poemas de Vinícius de Moraes e da Clarice Lispector. A Clarice me inspira muito porque eu acho que ela escreve de um jeito gostoso, fácil de ler, né? Vinícius já passa uns sentimentos que é muito gostoso de ler, mas tem alguns poemas dele que ele usa palavras que ficam mais difíceis de ser entendidas. Não é para qualquer pessoa que consegue entender, né? A Clarice não, é mais popular. Ela é mais popular, todo mundo entende, né? Isso é maravilhoso. E qual é a emoção de publicar um livro pela primeira vez? É um frio na barriga. Como eu vou sentir agora que eu estou lançando esse livro, o mesmo frio que eu senti a primeira vez que eu entrei num sarau e fui declamar a primeira poesia, né? A gente fica sem saber o que o outro vai pensar daquilo que você colocou. Mas a qualidade que você escreve, que você tenta escrever e coloca no papel os sentimentos, é para mexer com os outros. Então você resolve que vai realmente mexer com os sentimentos de quem quiser ler. Sim. Você diz aqui no seu livro, na contracapa, né, que essa coletânea de poemas escritos em diversas fases da minha vida, onde sempre coloquei os sentimentos
como fator importante no relacionamento. Uma despedida e finalização da leitura deste é um acróstico, uma homenagem a uma mulher especial. Quem é ela? Essa mulher especial que eu coloquei na capa é a minha atual mulher, né? Que é a Rosa, e que eu fiz um acróstico com o nome dela, porque eu acho que ela merece estar me aguentando nessa fase toda e me ajudando e me incentivando a que esse livro saísse e que viesse correr atrás desse sonho que seria editar esse livro. A Rosa é a sua inspiração, hein? Atualmente sim, é minha inspiração, né? Porque ela é, vamos dizer assim, ela é minha segunda mulher, né? Então ela é a inspiração atual. Antes dela teve a minha esposa, com quem eu casei, vivi, tive 3 filhos. E ela também tem, e aqui eu tenho poemas, inclusive, que são referentes a essa primeira esposa. Né? Por isso que envolve muitos sentimentos, né? Tantos Sim, antes e depois. Sim. Ela, tanto que a Helena, que era minha esposa, nós vivemos casados 37 anos, quando ela veio a falecer, e aí sobrou, né? Sobrou as lembranças, sobraram os filhos. Os filhos são a herança de tudo. Né? E sobraram alguns poemas, e os poemas que eu fiz para ela. Né? Então, alguns deles aqui estão, que foram feitos para ela. Né? Então, sem sentimentos de culpa ou de ressentimentos de ciúmes, nada disso. Então, foi uma fase que passou e a vida continua. Com certeza, né? Tem uma das imagens dentro do seu livro do Roberto, né? É seu filho? O Roberto é meu filho. Eu tinha solicitado para ele que ele escrevesse uma apresentação, e ele falou que não gostaria de escrever a apresentação porque ele não gosta muito de escrever. Uhum. Então ele preferiu fazer os desenhos. Então eu coloquei os desenhos dele, que ele fez, interpretando que um deles seria o pai e ele, ou seja, eu e ele, e no outro a mãe e ele. Né? Foi o que eu interpretei dos desenhos. Quando eu perguntei para ele, ele abaixou a cabeça e falou não, mas um não como quem dissesse foi. Foi, né? É isso. E ficou bem claro, realmente, pelo desenho, né? E posto no livro, que representa isso, né? O abraço. O abraço do pai para o filho e ele se achegando à mãe, né? Sim. Então, foi isso que eu coloquei. Ficou muito bonito, porque ele acrescentou a dizer o nome realmente do seu livro, né? Sentimentos. Mostrando aí, né? Me diga por que você escolheu o grupo editorial Beco dos Poetas para ser sua editora. Então, há muitos anos atrás eu tentei editar o livro, né? Um livro com alguns poemas, e isso não foi possível porque era muito caro, eu tinha que levar uma quantidade de livros muito grandes, na base de 5.000 livros, que era o que a editora queria, e tentei fazer isso com uma empresa, e essa empresa não quis fazer porque achou que não valia a pena colocar a propaganda dela e distribuir para os seus clientes. Aí eu conheci o Fábio Ramos num sarau e ele me indicou o Beco dos Poetas para conversar com você, para entrar em contato com você, né? Principalmente com você e depois com o Márcio. Sim. Ou com o Márcio. E aí entrei em contato com você e acertamos esse lançamento, né? Um valor, num preço de número de livros. Sim. Compatíveis para uma primeira edição. Né? E isso foi o fator que fez com que eu viesse procurar vocês e editar o livro com vocês. Né? Uhum. E foi muito tempo de espera, né, de publicar esse livro. E como que foi essa maneira de selecionar os textos? Tenho que escolher 100 textos para mandar para a editora.
o tempo faz, da primeira vez que eu tentei editar o livro até agora, né, que é a edição, tem uns 12 anos. Né? Quando eu resolvi editar, eu resolvi escolher alguns dos poemas que eu tenho, e aí a escolha foi mais ou menos aleatória, mas eu queria pegar várias fases da minha vida, foi isso que eu escolhi. Alguns poemas falando de amor, outros poemas falando de tristeza, coisas da vida, cotidianas, e alguns e alguma coisa que falasse da natureza. Né? Então eu falei um pouquinho, peguei um pouquinho de cada um para colocar nesse primeiro livro. Entre as suas poesias você fala muito sobre crianças, né? Porque com certeza lembra a infância dos seus filhos. Você fala sobre sonhos, né? Tem uma das poesias suas que se chama Doces Sonhos, né? Tem uma também chamada De Existir, né? Sobre natureza você fala muito também. Fala sobre rua, né? Tipo, uma criança na rua, uma menina na rua. E fala bastante sobre termos que envolvem o dia a dia, assim, muito da rotina, né, das pessoas. Sim, porque são todos os sentimentos que você tem. Quando você vê alguém na rua, o que você sente quando vê uma menina na rua jogada, né? Ou quando você vê uma criança, a natureza, o que me encanta, gosto muito de flor, gosto de árvore, gosto de rio, isso me inspira bastante. Né? Então cores, flores, essas coisas sempre me fazem sentir alguma coisa, e isso me faz escrever, né? Passar esse sentimento daquele momento para um poema. Sim. E eu gosto muito de escrever rimado, né? Fazer realmente poemas e não prosas. Uma das características da Clarice, que você gosta muito, né? Isso. Coisa o Vinícius boa. tem muita prosa, né? Tem muita prosa. Tem um dos seus textos que se chama Diversidade. O que você quis dizer quando se fala diversidade no mundo atual? Quando eu escrevi diversidade, não se falava tanto da diversidade hoje, que se fala hoje de diversidade sexual. A diversidade era uma diversidade geral, de um modo geral. Tudo é diverso. Nada estático, né? Então sempre está mudando, sempre se diversifica, e foi isso que eu tentei passar nesse poema. A diversidade que existe pelo mundo afora, em qualquer coisa da existência. Né? Não essa diversidade que se fala hoje. Né? É bem diferente. É, bem diferente. É uma diversidade, mas não é só ela, né? Sim, com certeza, muita coisa, né? E que dicas você dá para uma pessoa, um amigo seu, ou uma pessoa que estamos vendo agora, que queira publicar um livro e está vivendo a fase que você passou por muito tempo, tipo, tenho meus textos, estão guardados na gaveta, como que eu vou fazer o primeiro passo para chegar até lá? Eu acho que o primeiro passo é você procurar realmente uma editora séria, né? Entre elas, posso indicar o Beco dos Poetas. Obrigada. Né? Porque ele foi a editora que me fez lançar o primeiro livro com seriedade, né? Não precisei correr atrás de prejuízo nenhum, não houve prejuízo, houve sim satisfação. Né? Os prazos dados foram cumpridos. Se houve algum atraso, foi meu em revisar textos, do que propriamente da editora. A editora não atrasou em nada, entregou até, posso dizer que eu esperava que demorasse um pouco mais para me entregarem os livros, né? Mas foi a data que o Márcio me disse que ia me entregar os livros, e foi a data que foi entregue, né? Mesmo eu achando que ia demorar um pouco mais. Né? Quando foi ligado na sua casa dizendo... Os livros estão prontos? Isso, como foi isso? Olha, foi uma sensação muito boa, foi uma sensação de querer vê-los realmente montados, sentir, pegar aquilo que era algo que você diz. Eu queria agora, era um sonho e se tornou uma realidade, eles estão aqui.
né? Isso foi muito bom. Essa é uma sensação que só quem escreveu o primeiro livro sabe. Isso é verdade, hein? E é a mesma sensação de sentir as mãos trêmulas quando pega o livro em suas mãos e fala, meus textos realmente estão publicados. Sim. É assim, a gente pode não tremer, mas internamente você está tremendo, tá mil, o coração está mil. Né? Declamar um poema seu em público, né? Você dizer assim, eu estou declamando um poema, principalmente um poema que você expõe seus sentimentos, é uma sensação diferente, é uma sensação arrepiante, que você fica sem saber o que o outro vai receber. Né? Ainda mais assim, hoje que os sentimentos amorosos e de doação estão muito por baixo, né? Estão se pensando muito em si e não numa coletividade, e não pensando que você tem um irmão do seu lado, uma pessoa do seu lado. Você fica assim, o que os outros vão pensar lendo isso? Né? E quando você lê esses poemas e começa a ver alguém que se emociona, alguém que chora, alguém que ri, né? Você diz assim, é muito bom porque pelo menos você está passando as coisas boas. Só otimismo, né? Isso é maravilhoso. Isso aí, pessoal. Estamos então aí trocando ideias com Ricardo Cunha, falando aí das suas poesias no livro Sentimentos e apresentando aqui no Sarau Matinal Beco dos Poetas, que acontece todo último domingo do mês, aqui na cidade de São Paulo, no Céu Caminho do Mar, e também apresentando textos de autores como ele no Sarau do Beco do Parque, que fica aqui perto do metrô da Conceição, né? E vamos finalizar essa entrevista com o Ricardo lendo um dos seus poemas e